Olá, gente! Tudo bem com vocês? Sou Keila Batista, professora de História, e vamos continuar aí discutindo os nossos assuntos, né? Que estamos aí fazendo essa discussão nessas videoaulas da disciplina de História, ok? Pessoal, então seguindo, né? Aí a temática da colonização que nós iniciamos aí nas aulas passadas acerca do nosso Brasil. Hoje nós vamos discutir de fato a colonização e essa decisão de Portugal de, enfim, ocupar então a terra, né? Nós discutimos aí a questão do colonialismo, a exploração inicial, o Brasil pré-colonial, como é que se dava o escambo com os indígenas, né? A partir aí do pau-brasil, as expedições exploratórias que vieram à região aí para conhecer, né? O espaço, principalmente aí ficou no litoral, as expedições também que vieram aí para guardar, né, nesse caráter militar aí da colônia, né, e hoje nós vamos iniciar então aí esse processo de colonização de fato, né, quando se dá, porque como a gente viu nas aulas passadas, né, a colonização que se estabelece aqui no Brasil, inicialmente é de exploração, né? Então, agora a gente vai discutir nessa perspectiva, então, de ocupar, tá bom, pessoal? Então, assim, de acordo com o Tratado, né, de Tordesilhas, Portugal e Espanha eram os únicos donos, então, aí dessas terras da América, né, dessas terras encontradas, né, não descobertas, mas encontradas, as pessoas chegaram nela, porque a gente sempre discute isso, né, não foram descobertas porque existiam pessoas já aqui, né, mas nesse contexto, franceses, holandeses e ingleses não respeitavam, então, esse tratado e disputavam também a posse de território, né, desse território americano com os portugueses e os espanhóis, né, que seriam os donos, né, de acordo aí com o Tratado de Tordesilhas, né, os únicos donos. E aí o que também vai acontecer, que vai impulsionar a decisão de colonizar mesmo de fato a colônia aí a partir de Portugal, é que os espanhóis eles haviam descoberto ouro e prata em áreas que hoje então correspondem ao México, ao Peru, né, América do Sul, aí América Central. E aí então, né, se aí em países vizinhos foram encontradas pedras, né, preciosas, metais, né, o ouro, a prata, que é o que eles queriam, então vamos efetivar, né, então o nosso espaço, vamos colonizar, vamos fazer presente então aí nesse espaço, né? E claro, o governo português ele receava perder então essas terras americanas, né? Então, a alternativa para buscar novos lucros comerciais também, ela se dá, né? Uma vez que o comércio de Portugal com o Oriente aí já havia entrado em declínio, né? A gente tem aí agora uma alternativa de novos lucros, né? Portugal agora, ele olha para a colônia aí nessa perspectiva comercial, né? Visto que o comércio aí com o Oriente não estava dando tão certo mais, estava em declínio, né? Então, é interessante aí a gente prestar atenção nessa contextualização histórica, tá bom, pessoal? E aí, então, nós temos, né, a expedição, de fato, que vai trazer as pessoas para a colonização, né, que é a expedição de Martim Afonso de Souza, também conhecida como a expedição de povoamento, né, já que nós tivemos a de exploração, as expedições guarda-costas, e agora a gente tem aí a expedição de povoamento com Martim Afonso de Souza, né. Ele partiu de Lisboa em dezembro de 1530, né, tanto que a gente diz que o período pré-colonial se dá de 1500 a 1530, comandando a expedição que contava com 5 navios e uma tripulação de 400 pessoas mais ou menos, né? E a gente tem que atentar que nessa época vir de Lisboa para o Brasil, né? Era mais ou menos aí de 2 até 3 meses aí dependendo das condições da viagem, tá? Pessoal, e aí os objetivos, né, dessa expedição aí para colonizar? Claro que iniciar, né, a ocupação da terra e sua exploração econômica por colonos portugueses, esses colonos, né, agora irão vir para o Brasil, né, para o que depois vai ser chamado Brasil, combater corsários estrangeiros, né, esses piratas estrangeiros, né, esses navios aí que praticavam contrabando do pau-brasil, também nessa perspectiva, né, dos metais preciosos, né, das pedras preciosas.
procurar também esses metais, né, e fazer um melhor reconhecimento geográfico do litoral, né? Como eu disse inicialmente, a colonização ela fica no litoral, depois ela vai adentrando mais aí ao continente. Em 22 de janeiro de 1532, buscando estabelecer núcleos de povoamento, né? Agora temos esses núcleos de povoamento, Martim Afonso, ele fundou, então, a primeira vila do Brasil. Olha, isso é muito interessante, né? A primeira vila do Brasil, São Vicente, né? Ficou conhecida como São Vicente. Fundou também alguns povoados, como o Santo André da Borda do Campo, né? Então, ali no nosso mapinha, a gente tem aí essa expedição de colonização, né, de Martim Afonso, todo o trajeto que ela faz, onde ela chega até, de fato, então, nós termos aí esse povoamento. E ali nós temos uma representação, né, uma ilustração que os artistas eles acabaram fazendo aí, então, desse processo inicial de colonização. E aí, como atividade econômica, nós vamos ter, de fato, aí o cultivo da cana-de-açúcar, né, a implementação. Porque para colonizar o Brasil, os portugueses, então, decidiram implantar a produção açucareira em certos trechos do litoral, uma vez que o açúcar era um produto que tinha grande procura na Europa. Por meio da cultura da cana, seria possível promover a ocupação sistemática, então, aí da colônia, né? Então, era um produto, né? O açúcar era um produto que dava grandes lucros aí no mercado europeu. Então, Portugal decide, então, implementar aí esse cultivo, tá, pessoal? O primeiro estabelecimento de engenho, né, da produção do açúcar, que vai ser o engenho, que depois, nas próximas aulas, a gente vai discutir melhor aí sobre essa produção no engenho, sobre a mão de obra, né, desse engenho, foi instalado, então, na região aí de São Vicente, tá, pessoal? E atividade meramente extrativista e predatória, que era a exploração do pau-brasil, né, passa a ser uma iniciativa, né, nessa perspectiva de uma organização produtiva dentro, então, das diretrizes do sistema colonial, né? Agora ela passa a ser sistemática, né? Não mais uma questão predatória, né? Também extrativista, que o extrativismo, né, é você colher a partir do que a natureza está oferecendo, tá bom? Então, a gente tem essa sistematização. E aí, dentro do processo da implementação, né, da produção da cana-de-açúcar, a gente tem aí o monopólio comercial português, né? Porque no início aí desse processo, que se dava aí no início do século XVI, essa época da instalação, então, dos primeiros engenhos, e também, né, como consequência, esses núcleos de povoamento, o comércio do açúcar ele era relativamente livre, né? Relativamente livre. Só que com o tempo, né, entre 1560 a 1570, a economia açucareira apresentou crescimento expressivo. E aí, então, o governo de Portugal, né, decidiu estabelecer normas mais rígidas, então, para a concessão aí das terras, né? E aí, dentro desse processo, nós temos aí o exclusivo metropolitano, né? O que seria isso? Seria o monopólio exclusivo aí de Portugal. Remete muito também aí à questão do pacto colonial, né? Somente os portugueses, né, eles poderiam taxar preços, eles poderiam agir aí dentro desse mercado e, claro, eles também ficavam aí com os lucros, né? Os lucros aí dessa produção, tá bom, pessoal? Temos também aí a escravização dos indígenas, né? Porque, como eu disse nas aulas passadas, inicialmente o contato foi amistoso, né? Tivemos o escambo, que é uma troca que não é considerada uma atividade de trabalho escravo, porque recebe alguma coisa, mesmo que sem valor, né? Mas aí, de fato, nós temos aí a escravização, né, dos indígenas, que estabeleceu-se a partir da chegada de Martim Afonso, né? Desse povoamento que se dá, quando os colonos portugueses necessitavam, então, da mão de obra para essa produção do açúcar, né? Os portugueses e alguns aliados nativos guerreavam contra
os indígenas, né? E os aprisionavam, né? E eram distribuídos aí, então, vendidos como escravos. E aí, no século XVII, né, a escravização indígena continuou ligada, então, a essa expansão pelo litoral. Mas não se estendeu somente, né, para essas áreas, também foi ainda para São Paulo, região que seria São Paulo, Maranhão, Pará e outros, né? Nessas regiões eles trabalhavam aí também com cultivo de milho, feijão, arroz, mandioca, a extração das chamadas, né, drogas do sertão, e também aí eles tinham essa função aí também de ser de fazer a carga, né? A história diz que muitos carregavam 30 quilos, assim, os indígenas eles são utilizados aí também para fazer esse transporte dessa produção, tá bom, pessoal? E aí nós temos as guerras justas, né? Essas guerras justas, elas são justificadas pelos colonos, né? Autorizados aí pelo governo português para guerrear contra esses indígenas e escravizá-los, né? Podia ocorrer quando os indígenas não se convertiam à fé cristã também, tanto que esse termo guerra justa é usado para justificar, dar legitimidade, né? E aí, a partir daí, eles faziam toda essa apreensão, né? E legitimavam essa guerra para, né, trazer os prisioneiros, os feridos, os vencidos aí como escravos, tá, pessoal? E ali a gente tem só exemplo aí de nações indígenas, né, que sucumbiram por conta dessas guerras justas, né, que eram justificadas. Os indígenas caetés, tupinambás, carijós, tupiniquins, guaranis, tabajaras e potiguares, tá? Então aí, dentro desse processo, né, de colonização, da chegada dessa expedição Martim Afonso, agora os indígenas eles começam a ser escravos e essas guerras elas começam a existir aí para aprisioná-los. Ok, pessoal? Então vamos para o nosso exercitando aí acerca desse assunto, né? Os primeiros habitantes do Brasil foram vítimas do processo colonizador. O europeu, com visão de mundo calcada em preconceitos, menosprezou o indígena e sua cultura. Acreditar nos viajantes e missionários, a partir de meados do século XVI, há um decréscimo da população indígena, que se agrava nos séculos seguintes. Os fatores que mais contribuíram para o citado decréscimo, né, foram a captura e a venda do índio para o trabalho nas minas de prata e do Postose, as guerras permanentes entre as tribos indígenas e entre índios e brancos, o canibalismo, o sentido mítico das práticas rituais, o espírito sanguinário, cruel e vingativo dos naturais, as missões jesuíticas do Vale Amazônico e a exploração do trabalho indígena na extração da borracha e as epidemias introduzidas pelo invasor europeu e a escravidão dos índios. E aí, pessoal, né? Essa questão tá bem fácil, a gente está discutindo aí sempre esse assunto. Claro que temos aí né? As epidemias introduzidas pelo invasor e, claro, essa escravização dos indígenas que acontece, né? O indígena aí, ele não tinha o corpo preparado, não tinha anticorpos, né? Para lidar com algumas doenças que o português traz, né? O europeu, e eles acabam também aí sendo sucumbidos, né? E isso faz parte desse processo de dizimação aí da população nativa brasileira, ok? Pessoal, não esqueçam de acessar a nossa plataforma, pesquisem mais sobre essa temática, né? E até a nossa próxima aula. Tchau!